Bom dia, eu sou Davi e vou falar um pouco sobre o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, ou em sigla FSM, é um encontro anual internacional articulado por movimentos sociais, ONGs e pela comunidade civil para discutir e lutar contra o neoliberalismo, o imperialismo e, sobretudo, contra as desigualdades sociais provocadas pela globalização. É caracterizado por ser não governamental e apartidário, apesar de alguns partidos e concorrentes partidárias participarem ativamente dos debates e discussões. O primeiro encontro do Fórum Social Mundial aconteceu em 2001, na cidade de Porto Alegre. Nesse encontro, 4 grandes temas foram debatidos: a produção de riquezas e reprodução social, o acesso às riquezas e a sustentabilidade, a afirmação da sociedade civil e dos espaços públicos e o poder político e ética na nova sociedade. Um dos objetivos principais do FSM de 2001 foi de estabelecer uma oposição ao Fórum Econômico Mundial, realizado anualmente desde 1974, em Davos, na Suíça. Que é sustentado por mais de 1.000 empresas multinacionais em defesa da melhoria e expansão do neoliberalismo. O FSM ocorreu na cidade de Porto Alegre e em várias outras oportunidades. Em 2006, o evento ocorreu simultaneamente em 3 cidades: em Bamaki, no Mali, em Caracas, na Venezuela e em Karachi, no Paquistão. Em 2009, ele foi realizado na cidade de Belém do Pará. O Fórum Social Mundial é, de longe, o principal meio de combate ao neoliberalismo e de promoção dos ideais anti-globalização em todo o mundo. A primeira edição do Fórum Social Mundial foi realizada em 2001, na cidade de Porto Alegre, como já foi dito antes, no Brasil. Reuniu mais de 20 mil pessoas de 117 países diferentes, sob o lema "Um outro mundo é possível". Devido ao sucesso, outros encontros foram realizados. Em 2002 e 2003, o FSM também foi realizado em Porto Alegre. Em 2004, o evento foi organizado em Mumbai, na Índia, e atingiu a marca de 111 mil participantes de 117 países. A edição de 2006 foi realizada em Caracas, na Venezuela, e contou com a participação de 80 mil pessoas. No ano seguinte, em Nairobi, no Quênia, foi a cidade sede do evento. Em 2008, o Fórum Social Mundial não foi realizado em uma cidade específica, porém foi criada a Semana da Mobilização Global, que proporcionou um dia de ação global. Em 2009, o FSM foi realizado na cidade de Belém, capital do Pará, no Brasil, e contou com a participação de 120 mil pessoas de 150 países. Os principais temas abordados foram a sustentabilidade ambiental e o atual modelo econômico, como o principal responsável pelo aquecimento global e o esgotamento dos recursos naturais. Ao alertar que vivemos uma situação terrível de desaparecimento de mulheres, indígenas e estupro de crianças, destacou que as mortes e perseguições de defensores dos direitos humanos no México, Colômbia, Paraguai e Brasil mostram que proteger seus territórios com corpo e palavra se tornou muito perigoso. A conjuntura mundial de ascensão da extrema-direita e enfraquecimento dos movimentos sociais esvaziaram o evento. Na avaliação do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, um dos convidados desta edição, o Fórum Social Mundial está moribundo, disse, referindo-se à falta de representação de muitos países. É muito pouco para um fórum mundial que mais da metade dos participantes são de um mesmo país. É bom que tenha um Brasil, mas o fórum tem dificuldade de trabalhar. De 1989 a 2005, a capital gaúcha foi governada de forma alternada por prefeitos do Partido dos Trabalhadores: Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Ponte e João Verle, que criou o orçamento participativo, sistema de gestão popular até hoje replicado em diversas partes do mundo. Muitas pessoas pensam que o Fórum Social Mundial é uma organização, uma ONG ou uma entidade, mas não é. O Fórum Social Mundial é um espaço de debate democrático de ideias, aprofundamento da reflexão, formulação de propostas, troca de experiências e articulação de movimentos sociais, ONGs e outras organizações da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. É um espaço plural e diverso que tem um caráter não confessional, não governamental e não partidário. O Fórum Social Mundial se reuniu pela primeira vez em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em janeiro de 2001, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.
Esse Fórum Econômico cumpre desde 1971 um papel estratégico na formulação do pensamento dos que promovem e defendem as políticas neoliberais em todo o mundo. Sua base organizacional é uma fundação suíça que é financiada por mais de 1.000 empresas multinacionais. O Fórum Social Mundial 2001 contou com a participação de aproximadamente 20.000 pessoas, das quais 4.700 eram delegadas de diversas entidades, abrangendo 117 diferentes países, além de mais de 10.000 participantes do acampamento da juventude. O sucesso desta primeira edição levou o então comitê organizador do evento a estabelecer uma carta de princípios e a constituir o Conselho Internacional, instância formada hoje por mais de 150 organizações e movimentos sociais de todo o mundo. A partir daí, o processo Fórum começou a crescer e expandir-se mundialmente, com edições locais, nacionais e regionais em diversos continentes, além de edições mundiais em Porto Alegre em 2002 e 2003, que cresciam em número de pessoas e de atividades a cada ano. Em 2004, a edição mundial do evento foi realizada pela primeira vez fora do Brasil, na cidade de Mumbai, na Índia, e reuniu cerca de 75.000 participantes. Depois disso, edições mundiais do evento ocorreram na África em 2007, em Nairobi, no Quênia, e mais recentemente, em fevereiro de 2011, em Dakar, no Senegal. O Brasil voltou a ser sede mundial do evento em 2 outras vezes, em 2005, também em Porto Alegre, e em 2009, em Belém do Pará, na Amazônia. O Fórum Social Mundial nasceu e se expandiu num momento de avanço de protestos e mobilizações populares contra as privatizações de bens e serviços públicos e contra a imposição aos países pobres de políticas de abertura de mercados que aumentavam ainda mais a pobreza. Os protestos contra as políticas neoliberais apareceram com mais força em 1999, durante as rodadas de negociação da Organização Mundial de Comércio em Seattle, nos Estados Unidos, mas também estavam presentes nas reivindicações dos zapatistas no México ou nos protestos contra o Acordo Multilateral de Investimentos na França. O Fórum Social Mundial catalisou todas essas energias e representou um rompimento com o pensamento único neoliberal e com a ideia de que não havia outra saída além do capitalismo. Se o Fórum Econômico Mundial de Davos representa o espaço da elite econômica, de banqueiros e especuladores que acreditam que o mundo e as pessoas são mercadorias, o Fórum Social Mundial representa a esperança, o projeto de um outro mundo possível, comandado pelos valores da solidariedade, fraternidade e cooperação. Um mundo onde a economia local, nacional e mundial está voltada para a satisfação das necessidades sociais de todos e todas, de forma respeitosa do meio ambiente. E aí pessoal, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco sobre o histórico do processo FSM. Conforme define sua Carta de Princípios, o Fórum Mundial é um espaço internacional para a reflexão e organização de todos os que se contrapõem à globalização neoliberal e estão construindo alternativas para favorecer o desenvolvimento humano e buscar a superação da denominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais. O Fórum Social Mundial FSM se reuniu pela primeira vez na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, entre 25 e 30 de janeiro de 2001, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse Fórum Econômico tem cumprido, desde 1971, o papel estratégico na formulação do pensamento dos que promovem e defendem as políticas neoliberais em todo o mundo. Sua base organizacional é uma fundação suíça que funciona como consultora da UNU e é financiada por mais de 1.000 empresas multinacionais. O Comitê Organizador PSM 2001 foi formado por 8 entidades brasileiras: a ABONG, a TAC, a CBJP, a CIVES, a CUT, IBASE, MST e a Rede Social de Justiça e Direitos Humanos.
Foi criado também um escritório em São Paulo, que desde 2000 até os dias de hoje apoia e dá suporte ao processo FSM, ao Conselho Internacional SI do FSM e suas comissões e aos comitês organizadores dos eventos anuais do FSM. O FSM 2001, realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, entre 25 e 30 de janeiro de 2001, contou com a participação de aproximadamente 20 mil pessoas, das quais cerca de 4.700 eram delegadas de diversas entidades, abrangendo 117 diferentes países. A imprensa também esteve bastante presente, com 1.870 credenciados. A realização desse primeiro fórum evidenciou a capacidade de mobilização que a sociedade civil tem frente a uma metodologia caracterizada pela garantia da diversidade e corresponsabilidade no processo de construção do evento. Após o sucesso do primeiro evento, avaliou-se a necessidade de continuidade do FSM. Em busca disso, o comitê organizador do FSM propôs o estabelecimento de uma carta de princípios de maneira a garantir o FSM como um espaço e processo permanente de busca de construção de alternativas em âmbito mundial. Fóruns sociais regionais e temáticos. Dentro do processo FSM, foram realizados diversos fóruns temáticos e regionais, discutidos no âmbito do Conselho Internacional do FSM, como os Fóruns Sociais Europeu, Mediterrâneo, Américas, Asiático, Africano, Pan-Amazônico e temáticos na Argentina, Colômbia e Palestina. Esses fóruns são parte do processo de internacionalização do FSM e enraizamento que vem sendo realizados desde o final de 2001. O Fórum Social Mundial expressa a luta contra a ofensiva neoliberal, debatendo o impacto da globalização na vida das pessoas. Nasce como um ambiente de convergência democrática para as reflexões, análises, formulação de propostas, trocas de experiências e articulações de movimentos sociais, redes e ONGs. Meu nome é Tamires e eu vou falar sobre 20 anos depois, quando o Fórum Social Mundial busca a reinvenção e retomada do internacionalismo. No dia 25 de janeiro de 2001, o Fórum Social Mundial reuniu-se pela primeira vez em Porto Alegre, com o objetivo de se contrapor ao Fórum Econômico Mundial, que desde 1971 reúne a elite do pensamento capitalista internacional na cidade suíça de Davos. Porto Alegre tinha se tornado então uma referência para a esquerda mundial em função das políticas implantadas e sucessivas administrações do Partido dos Trabalhadores, o PT. Na cidade, em especial, o orçamento participativo. Além disso, desde 1999, o PT governava também o estado do Rio Grande do Sul. A conjuntura nacional e internacional, por outro lado, era dominada por políticas neoliberais e por um modelo de globalização financeira que passava a ser cada vez mais contestada no mundo afora. A Carta de Princípios do FSM definia e iniciava como uma tentativa de criar um espaço internacional para a reflexão e organizava todos aqueles que se contrapõem contra a globalização neoliberal e estão construindo alternativas para favorecer o desenvolvimento humano e buscar a superação da dominação dos mercados em cada país e nas relações internacionais. 2 décadas depois, Porto Alegre já não é mais, e isso há muito tempo, uma referência para a esquerda internacional. Pelo contrário, a cidade e o estado são governados hoje por um alinhamento político conservador que está afinado com o ideário econômico do governo de Jair Bolsonaro. Serviços públicos sucateados ou desativados, funções culturais e de pesquisas científicas extintas, empresas públicas privatizadas, servidores com salários atrasados e parcelados. Essa é a realidade que marca o espaço público do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Nesse cenário, o Fórum volta a se reunir em Porto Alegre de 25 a 21 de janeiro. A capital gaúcha cedia o Fórum Social das Existências e tem como tema central democracia e direito dos povos e do planeta.
No texto convocatório do evento, seus organizadores reconhecem que o crescimento das agendas neofascistas, neoliberais e de retirada de direitos se aprofundaram tanto no Brasil como no resto do mundo. Os movimentos de orientação fascista e antidemocrática acrescentam, seguindo crescendo, não só nos espaços institucionais, mas também na base da nossa sociedade. Diante dessa realidade, defendem que os fóruns sociais, apesar de seus limites, seguem sendo espaços abertos, plurais e de encontros horizontais e debate democrático, já que já produziram iniciativas comuns e podem contribuir na formulação de propostas e na articulação de ações capazes de se opor ao domínio do capital e de todas as formas de dominação. Meu nome é Tiago, vou falar sobre o artigo Fórum Social e Fórum Econômico Mundial, duas antagônicas estruturas. Os fóruns sociais e econômicos mundiais são duas arquiteturas políticas de poder que, em alguma medida, influenciam o trajeto das relações internacionais no globo. São eventos, portanto, de escopo transacional, cujos objetivos são diametralmente opostos desde suas origens. Desse modo, apesar de ambos os espaços políticos de debates terem agendas diferentes em relação à abordagem e ao entendimento da sociedade global, no contexto capitalista de uma governança que não atenua, por exemplo, as disparidades sociais ao redor do mundo, é verdade que essas estruturas de discussão e debates reuniram em 2021 conflito convergente em termos de proposição, qual seja, o de refletir o futuro da sociedade pós-Covid-19, porém, mantendo a contraposição tradicional ensejada pelo FSM sobre os interesses do FEM de Davos. Em suma, espera-se que desses debates possam resultar ideias construtivas para um mundo abalado pelos efeitos nefastos da pandemia do tempo presente, que adoeceu não apenas os povos, mas também os sistemas que reagem à vida humana, social, política, econômica, ideológica e cultural. Mesmo que o contexto internacional experimente dinamismo que o possam repaginar, tais como a emergência de uma gestão mais democrática no ZEUA, campanha de vacinação sendo realizadas mundo afora, entre outros. Ponderar o futuro da população pós-Covid-19 ainda é uma ação necessária depois de meses de limbo epidemiológico, porque não se sabe o que está por vir. Há apenas especulações nisso. FSM e FEM podem ser estruturas de grande auxílio, já que pensar a sociedade e o meio ambiente sustentável até mesmo a economia e os mercados precisam estar na ordem das agendas estratégicas das nações. O FEM apresenta-se como uma organização internacional que reúne atualmente em Davos líderes mundiais, investidores, economistas, com a finalidade de proporcionar um ambiente amigável para se pensar a situação mundial relacionada às finanças, política, sociedade, economia, desdobramento da globalização da capital, desenvolvimento econômico, humano, social. Para concluir, embora o FEM e a FSM apresentam-se como espaços para debates e entendimentos opostos, em 2021 irão se ater ao aspecto mundo pós-Covid-19, subsidiando possíveis caminhos para os atores em cenário futuro. Nesse sentido, apesar de terem ideologias diferentes, ou seja, enquanto aquele busca salvaguarda o lucro e a competitividade promovida pelo capitalismo global e suas formas de governabilidade não unânimes. Em termos de promoção social, este intenta defender a bandeira da justiça social contra os desdobramentos egoístas da globalização liberal. Ambos, aos seus modos, irão propor ideias significantes que poderão ajudar à reestruturação das sociedades. Não significa que o FSM e FEM vão se tornar arquiteturas cooperativas, mas essas estruturas vão propor discussões que interessam a todos, já que contemplam todos os temas que reagem à vida dos indivíduos. O momento moderno requer considerar e avaliar todo tipo de reflexão e ideias advindas de
instância de poder e de debates de escopo transacional que possa subsidiar o beneplácito social. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, é um fórum, não é, composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas, né? Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, né, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. It's a special year. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a Declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as assembleias anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros, porque Davos não é uma coisa privada, não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza, e abriu espaço importante para os países emergentes, inclusive passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo globo. E consegue represar um pedaço desses recursos àqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo, que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros como da Economia Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3.000 pessoas para participar do fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro em pleno inverno europeu. O tema deste ano é Globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da quarta revolução industrial. O Fórum Econômico Mundial é um evento que acontece anualmente, sempre no fim do mês de janeiro, em Davos, na Suíça.
Ele foi criado pelo engenheiro e economista alemão Klaus Martin Schwab em 1971 e tem como intuito debater questões sociopolíticas, econômicas e ambientais. Do evento, participam grandes empresários, chefes de Estado e políticos de relevância, além de importantes personalidades públicas como ativistas e líderes religiosos. Em 2021, o fórum foi realizado online entre os dias 25 e 29 de janeiro, por causa da pandemia do Covid-19. O presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro não participou desse evento. Os organizadores previam uma edição que ocorreria em Singapura de forma presencial. O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional sem fins lucrativos que tem como objetivo promover encontros entre empresários, líderes políticos e representantes culturais com o potencial para moldar as agendas industriais regionais e globais. O Fórum Econômico Mundial é uma das principais oportunidades para empresários conversarem com líderes políticos. Isso porque reúne grandes atores da economia global em um único local e evento. Na prática, ele funciona como uma grande mesa de negociações. De um lado estão os que desejam receber investimentos e do outro os propensos a investir em bons projetos. Economia agora, só que a economia internacional. Começou lá na Suíça, de maneira virtual, o Fórum Econômico Mundial em Davos. Líderes mundiais apontaram, isso eles vêm fazendo já há alguns anos, nenhuma novidade ali, mudanças climáticas e, claro, a pandemia como ameaças ao desenvolvimento econômico em escala global. O que importa, no fundo, é saber o que vai acontecer com a China, que continua apostando em crescimento. Reportagem de Denise Odorici. O presidente da China, Xi Jinping, disse estar totalmente confiante no desenvolvimento econômico do país asiático. Segundo ele, a nação vai continuar as reformas e a abertura e segue num movimento sólido de crescimento. No ano passado, o PIB chinês cresceu cerca de 8%, melhor desempenho em uma década, impulsionado pelas exportações. Nos últimos meses, o país sentiu os efeitos da desaceleração do setor imobiliário, bem como os surtos de Covid-19, que afetam as fábricas e as cadeias de suprimentos. Já o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, focou nas criptomoedas, pedindo uma regulação coordenada entre as economias mundiais. O país teme que as moedas digitais possam afetar a estabilidade financeira global e vem sinalizando que planeja banir a maioria delas. Recentemente, a China aumentou a repressão a esses ativos. O Fórum Econômico Mundial é sediado em Davos, na Suíça, e mais uma vez está sendo realizado online devido à pandemia do novo coronavírus. A emergência de saúde mundial gera preocupações com o futuro da economia do planeta. Uma pesquisa divulgada neste primeiro dia do evento mostrou que apenas 1 em cada 10 membros do Fórum Econômico Mundial acredita que a economia vai acelerar nos próximos 3 anos. Cerca de 1.000 líderes foram entrevistados, entre acadêmicos, governantes e empresários. A mudança climática foi apresentada como o maior risco à economia global. Risco que deve ser combatido com prioridade, segundo o secretário-geral das Nações Unidas. Antônio Guterres apelou aos líderes empresariais para apoiar os países em desenvolvimento a enfrentar as mudanças no clima, bem como acessar as vacinas contra a Covid-19. Guterres alertou ainda para a recuperação desigual da pandemia, o que pode deixar os países de baixa renda em desvantagem. Inflação recorde, altas taxas de juros e aumento dos preços de energia e da comida atingem todos os cantos do mundo e bloqueiam a recuperação, especialmente nos países de baixa e média renda, afirmou o líder da ONU. As principais realizações do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Mundial de Davos possui ainda uma característica pacifista. Isso porque nele já foram fechados acordos entre nações que evitaram conflitos bélicos. Em 1988, por exemplo, o Fórum Mundial intermediou a Declaração de Davos entre Turquia e Grécia, o que evitou uma guerra entre os dois países. Em 1989, o evento sediou as primeiras reuniões ministeriais entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. É sábado
que há um desejo de reunificação da Coreia em um único país por ambas as partes, mas, após a Guerra da Coreia, ocorrida em 1950 e 1953, a relação das duas metades da península está longe de ser amistosa. Logo, tais reuniões ministeriais são um grande feito. Ainda em 1989, o Fórum de Davos articulou o encontro entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental para discutir a reunificação do país, ocorrida em 1961, durante a Guerra Fria, com a construção do Muro de Berlim.